Fala Potência! Potência Podcast. Rapaz, é o melhor do mundo. Pois é, cara, bicho, quando eu fico um tempo sem gravar, eu sinto saudade de você. Principalmente quando você troca de camisa, assim, tapeando todo mundo como se a gente estivesse gravando, não estivesse gravando tudo no mesmo dia. A gente grava tudo no mesmo dia, troca só as camisas, vamos ser Então, sinceros. o problema não é... Nem tomar banho a gente toma. Esse que é o bom, é não tomar banho. Eu não gosto de tomar banho. Mano. Rapaz. E a gente vai fazer um episódio especial hoje. Eu tô impactando o mundo por não tomar banho. Quanto litro de água eu não economizo quando eu não tomo banho, mano? Análise pesada e exigir no meio ambiente aqui, ó. Dentro do Potência, meu irmão. Rapaz, essa foi a melhor desculpa que eu achei na minha vida. Tu é doido, O cara que não gosta... por falar em cara que não gosta de tomar banho, nós estamos aqui hoje com um episódio especial... Special in English? Special Day. Special. Special Day. Vamos I falar speak hoje. English, my friend. Hoje nós conseguimos... O Thiago Mochileiro já esteve aqui, né? Já. Aqui com a gente no episódio do número 15. Se você quiser conferir a história dele, vai lá no episódio número 15. Não é o 14 não, é o 15. O cara de Junqueiro que passou por Nem aqui. o 16, é o 15, viu? Mas hoje nós vamos 14 falar... e 16 ali. Pronto, nessa vibe aí, né? Mas hoje nós No vamos... meio, 15 no meio mesmo, do entre 14 e 16. Mas hoje nós estamos com uma temática diferente. Nós vamos falar sobre você, meu amigo, minha amiga, que quer fazer uma boa apresentação. Isso, você mesmo. Você tá? sabe o que é storytelling? Diga aí. Não sabe? Vai Diga. saber hoje. Diga aí. Já pesquisou sobre isso nas Pesquisou? redes sociais? Pesquisou. Chegou a gente aqui pelo Google como fazer uma boa Só apresentação. vai saber porque a gente falou aqui. Você tem medo de falar em público? Tem, tá tremendo acredito. agora, suando. Hoje a gente vai entender O os sovaco mecanismos. todo molhado de suor, de nervoso. Tecnicamente, né? Thiago Mochileiro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Platão do empreendedorismo social. Orando Pô, o ali, Carlos Jorge tá... Os volumes Eita, do cara. pô, Estourou, foi tudo Tá ali. incrível, hoje tá animado, né? Boa noite a todos os ouvintes, a todos os telespectadores aqui do Potência Cast. Deixa eu contar. Bom dia, boa deixa tarde, eu boa contar noite. essa. Conte. Aí o cara ligou lá pra rádio. Disse, alô? Aí o cara, alô? Eu quero pedir uma música. Aí o cara, peça aí. Toca aí aquela música Jesus humilha o Satanás. Cara, que música é essa, meu patrão? Canta aí uma palhinha pra gente ver. Jesus tava com isso na humilha o cabeça desde Satanás. Oh, oh yeah. No oferecimento de Conect Automação, Top demais. uma empresa de automação Só leva o choque nela. elétrica e que vende aí e produz seus painéis elétricos distribuindo para Painel grande, diversas negócio obras grande assim, ó. pelo Brasil todo Cheio aí. de cobre. Aqui direto de Maceió, Alagoas. Nós estamos em mais um episódio do Potência Cast. E dessa vez nós vamos falar sobre storytelling. Meu amigo, o que é storytelling primeiro? Eu adoro esse tema. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre a arte de contar histórias. E o storytelling, ele nada mais é do que uma técnica para você poder conectar as pessoas através de histórias e que engaje o seu público, que leve o seu público a um determinado lugar, né, através do storytelling, da técnica, mas também da emoção. Acho que, no fundo, além da técnica, é você conectar pessoas e sentimentos através daquilo que você quer transmitir, né? Então, parece muito romântico, mas até nos negócios o storytelling é utilizado. Storytelling. Rapaz, eu uso um termo ultimamente agora, nas minhas palestras, inclusive, que é histórias conectam pessoas. Sim. E aí eu uso conecta por conta da Connect Automação. É óbvio. profissa aí, viu? Mas eu acredito realmente, histórias conectam pessoas. Sim. Como é que é esse lance aí, até no meio corporativo? No meio você corporativo, acha inclusive. interessante? Você sabe, para a gente fazer uma retrospectiva, inclusive, sobre o poder que as histórias têm na humanidade, desde que o mundo é mundo, que as pessoas se reúnem para contar histórias. E as histórias, elas foram passadas de geração para geração para manutenção de uma cultura, por exemplo, para você mostrar para as pessoas e fazer com que ou lendas, ou conhecimento, como eu falei também, a própria cultura de um povo, ela fosse transmitida de uma geração a outra, né? Então, antigamente, você vê as pessoas se reuniam ali ao redor de uma fogueira para poder compartilhar histórias. E essas histórias,
enfim, do seu dia a dia, como foi a caça, como eram as experiências antepassadas. Então, Tem as tradições, né? sim, culturais. tradições culturais. Então, esse movimento que a história causa, ela perpetua aí uma série de sentimentos quando são interligados em diversas fases, né, de um povo. Então, eu gosto muito de falar que a gente foi perdendo um pouco essa essência de contar histórias. Por N motivos. Porque a gente acha que a história é um pouco boba, às vezes a gente acaba percebendo que não dá fit, que não causa aquela emoção, mas existem muitas formas da gente poder fazer com que as histórias se conectem com o público que você está, principalmente, como o Henrique falou, no meio corporativo. Porque a partir do momento que você conta uma história, que você cria uma personagem, e aí, trazendo para o meio corporativo, que você cria uma persona, você consegue não sintetizar e criar uma fórmula pronta, mas criar canais, criar rapport, para você chegar através de um arquétipo ou de uma estrutura de história bem montada, chegar ali no seu objetivo. Tu ia perguntar alguma coisa aí? Interessante. Não, eu tava assim, como é importante, né, o que o Tiago tá falando, que você vê, tipo, a escolinha do professor Raimundo, né, o stand-up, como usa as histórias, né, às vezes sua, às vezes de terceiros e tal, para poder fazer a pessoa rir, ou perpetuar algumas tradições e culturas, tipo o povo do Oriente, né, seja o Islã, seja o povo judeu, né, tem muito essa questão dessa passada de tradição de geração em geração. Tem tradições que são milenares, né, que perpetuam até hoje pelo simples rito de ensinar a criança desde o nascimento. Aí eu lembro das minhas próprias filhas, porque de vez em quando eu invento história em casa, né? Invento os nomes de uns personagens que não existem, crio ali todo o enredo. Na verdade, eles existem, né? Você acabou de criar. Sim, é verdade. Gostei. E aí as minhas filhas ficam mais fascinadas pelas minhas histórias inventadas do que pelas histórias dos livrinhos tradicionais, da Branca de Neve, os Sete Anões. Não, meu amigo, vamos inventar umas histórias boas aqui. Netflix patrocina a gente aqui, que eu vou falar de você. Mas no Netflix tem um filme novo agora que lançou. Assisti com a minha filha, O Mundo dos Sonhos. Terra dos Sonhos. Terra dos Sonhos, que fala justamente isso, de Jason personagens... Momoa tá arrasando naquele filme. Tu assistiu já? Assisti. Muito massa. Todos os filmes ligados a storytelling ou a contação de histórias eu estou envolvido porque existe um público no meu projeto, no Mochileiro pela Educação, que requer que eu, sem nenhum artifício, sem nenhum caractere visual, ou seja, fantasia, máscara, uma capa de super-herói, eu não uso nada disso, eu consigo conectar só com a comunicação, entonação de voz e uma boa história. E essa boa história, ela pode ser retirada de grandes clássicos, ou ela pode ser retirada da sua própria imaginação, como você citou. Um bom exercício é que você sempre utilize a criança como esse movimento. O que eu quero dizer com isso? Com esse construtor da história junto com você. Porque ele sempre vai perguntar, e agora? O que acontece depois que a fada cai e perde uma das asas? O que acontece para ela colar? Como que ela conserta? Spoiler. Então, ela, de alguma forma ou de outra, vai construindo junto com você. Então, para que uma história seja boa, ela precisa gerar uma emoção, ela precisa ter um incidente que possa mudar a vida da personagem que você está criando. Assim, é muito bom. Um incidente incitante. Incidente incitante. Já dizia nosso amigo Johnny Galvão. Que, inclusive, está aqui, ó. Já para começar a dar dicas. Esse livro aqui é fantástico. Super histórias no universo corporativo. No universo corporativo. Boa. É um dos livros que eu mais gosto de utilizar para quando vou aí. O que a gente falou, né? Sobre storytelling no mundo corporativo. Abrindo um parênteses, antes de você apresentar a história aí, Johnny Galvão, inclusive, vai estar com a gente aqui, já conversei com ele, ele vai entrar online.
Ele é um cara, a gente fez um curso lá em São Paulo, um cara super disposto. Sim. Tava no tracto aqui em Penedo, aí tentei trazer ele para cá, mas a agenda não deu pra gente fazer. Mas o Johnny Galvão, ele é sócio do fugiu o nome. Apolo? Dos Dennis? Do cara que McKee. do Tá aqui, Robert. Robert, né? Robert McKee. do Robert McQueen, que foi o cara que ajudou a Pixar a se posicionar. Irmão do Relâmpago McQueen, né? Não, se liga, o Relâmpago McQueen foi um personagem que foi em homenagem ao Robert McQueen, pô. O Robert, ele é a maior autoridade mundial de storytelling. O cara, se você for ver aí histórias... Relâmpago McQueen, mesmo, maior do mundo. Se você for ver histórias que o Robert McQueen, ele ajudou a Pixar, dar uma pincelada na Pixar sobre histórias. Por exemplo, Toy Story é uma história que foi trabalhada por ele, carros... Toy Story, queremos você aqui, viu? E o Johnny Galvão é o cara que representa ele aqui no Brasil. E ele cria palestras para um monte de gente e vai estar aqui com a gente no futuro, em breve. Deus quiser. Então, além da técnica que você pode ter para você conectar as pessoas através do seu conteúdo, eu acho que a maior ferramenta, a maior forma que você tem para poder levar o seu público a uma transformação é a autenticidade. Muitas pessoas têm medo de contar suas histórias por N fatores. Até pelo simples fato de ter medo de expor alguns fatos que, de alguma forma ou de outra, pode o tornar vulnerável. Mas, nesse sentido, as melhores histórias, eu acredito que elas ainda estão para serem contadas, porque é a sua história, é a história do Henrique, é a história do Marcos, é a minha história, é a história das pessoas. E quando você conta a história das pessoas reais, mesmo que no pano de fundo tenha uma história de empreendedorismo, tenha uma história de superação, tenha uma história de aprendizado, tenha uma história de que você desenvolveu alguma especialidade, alguma técnica, a sua personagem que vai estar sendo colocada ali. Então, eu gosto muito de um livro chamado O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, que ele fala sobre um cara que chegou até o rei dele, e ele queria um barco para poder viajar pelo oceano para conhecer a Ilha Desconhecida. Aí o rei riu naquele momento e disse: Ilha Desconhecida? Como assim? Se todas as ilhas que eu conheço, que tem aqui no meu reino, elas já foram catalogadas. E ele insistiu naquela história, que para muitos parecia uma insanidade, e encontrou aí uma mulher também que acabou se conectando com essa história dele e resolveu ir com ele. E o rei, de tanta insistência desse cara, ele resolveu ceder essa embarcação. E ele foi viajando, e daí surge a grande frase, né, uma frase muito conhecida no mundo, que é: para você conhecer a ilha, você tem que sair da ilha. A ilha desconhecida, entendeu? E aí é forte. Para você poder conhecer exatamente qual é o seu público, você precisa se expor em algum momento. Para conhecer a ilha desconhecida, você tem que sair da sua ilha conhecida. Porque tem que desbravar. A gente não consegue enxergar qual potencial a gente tem. O cara disse: eu não consigo falar em público. Lógico, é um medo medonho, né? Eu também tive muito medo. É um dos maiores medos. Inclusive, segundo o Wesley Barbosa, ele disse no podcast dele que em um estudo científico feito naquela universidade dos Estados Unidos, nessa universidade dos Estados Unidos, as pessoas tinham mais medo de falar em público do que de morrer. Pois é. Ou seja, você tem mais medo de se expor do que morrer, né? Que é difícil. Ou seja, o quanto que é difícil. Sim, mas existe técnica para isso, Existe né? técnica. Uma das técnicas mais importantes é você... Eu gosto muito de utilizar uma técnica que é a Jornada do Herói, de Joseph Campbell. Esse cara escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces, e ele falava exatamente sobre os 12 passos que uma personagem criada poderia trilhar para poder chegar e criar um roteiro bem interessante de histórias, né? Movimento comum, né, que a gente viu, até o Johnny deu uma pincelada não sobre essa técnica especificamente, mas tipo,
era assim, até que um dia tudo mudou. E até que um dia tudo mudou, no Joseph Campbell ele pega, eu estava assim, tempo comum, até que um dia eu recebo um chamado. Um chamado. E desse chamado, a primeira coisa é o quê? Eu resisto a esse chamado. Eu não quero. Mas esse chamado é seu. E aí você recebe algum tipo de dom, algum tipo de missão que, através das suas habilidades, você vai ter que encarar esses desafios. E isso vai ficando cada vez, você vence um desafio mais fácil, depois vence um desafio maior. E até um momento que você fica cansado e aí você recebe o quê? Uma ajuda, um mentor. E esse mentor vai fazer com que você desbrave o seu potencial para você chegar no desafio maior, mais forte, e consiga aí vencer o desafio. Só que isso não é o melhor, vem a recompensa. E aí, quando você vem a recompensa, você volta para o seu estado comum, mas você não segue sua vida comum. Você tem que passar essa história agora para as próximas gerações. Então, isso aconteceu, por exemplo, com o Karate Kid. Daniel San estava lá, o cara viaja, vai para a cidade e tal. Eu que treinei Daniel San. Viajou para um universo totalmente Aquele diferente. que ele faz assim, ó. Para uma cidade que diz faz, aí. Aquele que ele faz assim, ó. Você vê que eu tenho que é aguentar. bom. bicho, Foi eu aqui. que treinei ele. Esse bicho começou a fazer jiu-jitsu um dia desse, tá desafiando todo mundo. Então, eu vi as fotos dele e os vídeos dele Tá com medo, treinando, irmão? né? Tá com medo? Dá um tapa em mim pra tu ver o que acontece comigo. Então, o Deus storytelling me livre. ele tem essa ele cria essa tô pedindo narrativa, comida ele aqui cria pra essa gente. narrativa especial que faz com que as pessoas se conectem, né? Que façam com que as pessoas se conectem. E eu sempre gosto de dizer que Não, você estava Fazendo falando sobre mexão, o. velho, fazendo Você mexão tá, sobre conecte empresa. e automação. É. Cara, boas histórias geram bons negócios. Me diz um negócio, você estava falando sobre o Daniel San. Vamos trazer o Daniel San dentro da queremos técnica que você aqui, trouxe. Daniel. Como é que é? Divida aí. Ele era um garoto comum, Certo. certo? Que morava com a mãe dele, até que a mãe dele tem que se mudar para uma outra cidade. Certo. E ele chega, tudo novo, escola nova, amigos novos. E assim, Daniel San não tinha nem pele e osso, era só pele e osso, né? Então, Tá assim, falando não de mim, velho? Não tinha nenhuma habilidade. Você me respeita. Até que ele recebe, Até que ele entra no começa, jiu-jitsu. né, a interagir com o público da nova cidade. E aí, o que é que acontece? Ele recebe um chamado. Por quê? Porque outros, né, os caras lá, os valentões que já lutavam e tal, começam a implicar com ele por N fatores e, claro, Tripa, boi tabaco. né, e tinha uma claro. garota envolvida ali. Então, ele começa a perceber que se ele não desenvolver alguma habilidade para encarar esses novos desafios, ele vai ficar para trás. Então, ele não vai conseguir se integrar. E aí ele, no primeiro momento, o que é que ele faz? Ele não procura ajuda, ele vai lá e mete a cara. Diz, eu vou Lapada. porque eu consigo. E aí o que, que acontece? Pisa, né? Tripa e boi tabaco. Leva uma mete pisa. cacete pra cima. Só que ele não desiste, porque ele tem aquele objetivo ali de se integrar, de mostrar que ele pode ser melhor, até que ele encontra o mestre Miyagi, Jack Chan. que é o grande mentor dele nesse projeto de poder desenvolver habilidades que outrora ele não, até então ele não acreditava que tinha. Depois desse treinamento, de muito trabalho duro, de resistência e etc e tal, ele não queria no início, achava que ia perder, que não era para ele, ele consegue aí o grande objetivo, que é vencer o campeonato. Eu lembro da minha própria história, isso aí, velho. E aí, No quando ele jiu-jitsu. vence o próprio campeonato, a lição que fica sempre é que ele pode inspirar outras pessoas a também trilhar esse caminho, de encontrar aí habilidades que nem achava que teria. Então, isso Emocionante. acontece sempre com muitos personagens, Frozen, Harry Potter. E eu lembro da minha própria história. Pois pô, tô é. Então o emocionado. Joseph Campbell ele foi muito feliz quando ele criou essa técnica da jornada do herói. E ele tem uma Pancada. frase que eu adoro, que é tipo, a caverna que você insiste em não entrar pode estar escondido o tesouro que você tanto procura. Rapaz, esse homem, vamos trazer ele aqui, pô.
Esse cara é bom, viu? A caverna que você insiste em não entrar pode estar escondido o ouro que você tanto procura. E contar histórias é uma sabedoria, porque do mesmo modo que você pode incentivar, inspirar, conectar as pessoas, fazer com que as pessoas descubram aí, até dentro dessas histórias, potencial para poder... Ou seja, se você quer motivar, se você quer inspirar, se você quer passar até uma técnica, por exemplo, eu assisto muito pitch, muito TED, então eu gosto muito de ver como que as pessoas constroem essas narrativas. Eu acho que a sabedoria ela está muito envolvida dentro disso, porque o inteligente sairá facilmente de um buraco onde o sábio jamais entraria. Tá pega. De Repete novo isso aí. O inteligente sairia facilmente de um buraco onde o sábio jamais entraria. Profundo, viu? Então, acho que contar histórias parte desse pressuposto, de a gente poder mostrar para essas gerações futuras que, através desses personagens, eu sou um cara que leio muito, quem me conhece sabe, de cada personagem que eu costumo conhecer através dos livros, eu tenho uma inspiração, um insight naquele momento. E eu acho que você ler um livro com a profundidade de você extrair competências e habilidades das personagens, parte desse sentimento de que o que eu posso aprender nesse livro além de uma habilidade técnica? O que esse livro quer me falar? O que essa história quer me falar? Exercício simples. Conversem com pessoas aleatórias. Tipo, chegue numa praça, num ponto de ônibus, numa fila, e ao invés de você passar 1 hora ali, às vezes todo mundo em silêncio ou aqui conectado no celular, por que não puxar assunto com alguém que pode ter uma história super bacana para te contar e para você poder... Eu gosto muito de fazer isso, ó, de forma muito, muito aleatória. Eu gosto de fazer isso. Sim. E eu acho que a espontaneidade, ela parte disso, né? De você... Acho que as boas histórias, elas saem daí. E eu gosto de fazer resenha também, né? Na resenha você começa... Você falando agora, eu lembrei do caso mais recente. Eu fui na loja da Vivo, aqui no shopping, na shopping aqui mais próximo, né? E aí tava eu e o Jonathan, um colaborador nosso aqui da Connect. E a resenha que eu comecei a fazer, puxar assunto com o senhor que tava lá. E ele começou a contar a vida dele todinha lá do começo, aquele lá que trabalhou na Chess, toda a resenha. No final das contas, eu gostei tanto do senhor que tinha que pagar, ele tava devendo lá uma conta, eu fui e paguei para ele. Aí ele se emocionou, que chorou. Aí, putz, não sei o que, calma, foi que ele fez, não, porque isso é coisa de Deus, eu também acredito em Deus. Aí a moça chegou, quando a moça chegou, eu disse, tem que comprar o chip, é R$15, o senhor vai pagar não. Jonathan, paga o chip do rapaz aí. O Jonathan pagou, ele caiu lágrima e tal. E foi interessante demais essa questão da conexão que houve ali, de forma aleatória e trazendo conteúdo. Mas eu acredito que, além disso tudo, e inclusive, graças a você, inclusive, porque me conectou lá com a turma da Polo Palestrantes para fazer aquele curso, o Palestra Fora de Série, com o Denis Pena, o Johnny Galvão. E eu não tinha entendimento... Me dá esse livro aí, por favor. Não tinha entendimento do como contar história. Tinha muito mais do que a vontade, a interatividade e a própria história, mas a técnica, cara. Sim. E aí eu queria que a gente detalhasse alguns pontos. E aí, como você trouxe o livro do Johnny Galvão, e aí eu conheço mais do que esse outro livro que você trouxe, você vai falar daqui a pouco, eu queria trazer uns pontos específicos, que eu também li esse livro, né? Na verdade, eu estou terminando de ler ainda. E aí, nele tem uns pontos importantes aqui para a história. Por exemplo, o Johnny Galvão, ele diz que uma história, ela se divide em alguns pontos, que são, aqui no livro ele fala, né? Que é a ideia governante. Né, da história, né? Ou seja, qual é a ideia que está trazendo? Estou procurando aqui enquanto eu falo, mas eu tenho aqui a anotação no meu computador. O universo da história, ou seja, onde está sendo tratado esse universo. O protagonista e seu desejo, ou seja, no meio da história você vai trazer lá o protagonista e o desejo do cara, né? E quais são as forças antagônicas, ou seja, os desafios. Os desafios, inclusive os vilões, né? Porque não existe o protagonista nem herói se não tiver um vilão.
Se você parar para pensar dos roteiros aí que você mais gosta, de cinema, de literatura, Optimus de Prime lá peça, com os Transformers. você vai ver que sempre vai ter forças antagônicas, né, que vão fazendo com que você... Mover, né? Eu sou o Só Optimus achei aqui no livro, Prime. ó. A ideia governante trata-se do principal conceito ou da mensagem que ficará para a audiência, a partir da história em questão. O universo da história refere-se ao tema em torno do qual a história irá transitar. O protagonista e o desejo consiste na definição do personagem principal da história e do seu principal desejo. E as forças antagônicas trata-se dos obstáculos, das dificuldades que se colocaram no caminho do protagonista, dificultando a caminhada rumo ao desejo. E aí tal, aí tem divide-se em atos e tudo mais. E o que ficou mais marcante para mim nesse curso foi o entendimento da técnica ao se contar uma história, porque eu, como palestrante, que já outrora também vou usar esse termo, que Esse termo é bom, hein? tão chique quando o mochileiro usa isso. Outrora, eu É como depois de palestrante, outro, né? eu não tinha conhecimento. Para mim, contar história seria contar história, mas eu vi que a gente tem muita técnica Não, pra isso. outrora, é depois da outra. E aí você pode dividir também a história em atos, né? Em atos. O Johnny Galvão traz isso aqui no livro, né? E o mais interessante de tudo é que quando você pega as histórias, os roteiros, e que você subdivide na parte mais técnica, você lembra da história da sua avó, do seu avô, que as histórias que eles contavam, não as histórias dos livros, mas as histórias deles mesmos. Sim. Você vai ver que se encaixa perfeitamente. Porque, lógico, a sabedoria, como eu falei, ela é um dos pontos mais fortes para você contar uma história. Não adianta você ter 100% de técnica se você não estiver disposto a levar o seu público, como eu disse, levar ele para outro nível. Levar ele sempre para outro nível. Por isso que, ao contar histórias, você tem que sempre estar prestando atenção qual a reação do seu público. Porque você pode mudar, inclusive, no meio da sua palestra, a forma como você vai se comunicar, para não ficar algo tão engessado e parecer que você decorou aquele roteiro. Sim, cara. E até para você meio que sempre deixar a atenção, Sim, né? sim. E a expectativa da plateia ali ao seu alcance. Eu lembro de uma vez que eu contava a minha história, minha palestra começava muito engessada, que era uma palestra, o fracasso no suporte de jovens que sonham. Então eu dizia, cara, isso está muito engessado. E eu comecei a fazer essa palestra como se fosse eu imaginava que a minha história estava sendo contada na voz do Chico de Assis, sendo contada através de uma máquina de datilografar. Então eu começava imaginando assim, 28 de setembro, 15 horas, maternidade Teófilo Pereira, Junqueiro, Alagoas. Dona Quitéria, aos 22 anos, acaba de dar à luz ao seu terceiro filho, o mais velho dos homens. Mal sabia ela que esse garoto mudaria sua vida para sempre. Aí todo mundo... O que aconteceu? O que aconteceu para mudar a vida dela para sempre? E aí a gente começa a contar a história do Tiago da Silva, do Mochileiro pela Educação. Mas isso é uma síntese de como as histórias podem ter começo, porque às vezes você começa a história pelo final. E fica muito legal. E fica muito legal. Na minha palestra, o Marcos, lá da Polo Palestrante, que assistiu a minha palestra, ele deu um toque para que eu trouxesse um vídeo que eu tenho lá no final para o início da palestra e que eu não explicasse nada dele. Ele disse, solta o vídeo, depois que o vídeo terminar, você começa a história. Porque isso vai trazer essa ansiedade, né? Sim. E aí, assim, você acaba tornando a história mais interessante. Eu estava discutindo Mais isso interessante. com o Carlos Jorge, o quanto que é importante essa questão da técnica, né? Porque às vezes a pessoa tem uma história tão interessante, mas se ela não for bem contada, ela não se torna interessante. Não conecta. E às vezes você pode ter uma história muito interessante e você acaba ficando refém de outros elementos da história que fazem com que você transforme esses elementos em uma espécie de muletas. Exato. E essa dependência ela é muito perigosa, porque, por exemplo, eu gosto e uso, logicamente, recursos audiovisuais. Uso, sim, lâminas, slides, etc. e tal, com o Tracto, né? Eu uso o Tracto para construir todas as palestras, mas
Se essa palestra ela não tiver bem fresca na minha cabeça, através de uma história, note, eu não estou fazendo uma palestra, eu estou contando uma história para o meu público que vai levar ele a algum lugar, eu vou ficar sempre refém e pode ser que o PowerPoint apague. Entendi. No dia. Você tem que estar preparado, não é isso que você está Isso. querendo Você tem que dizer, ter né? um plano A, o plano B, o C, o D, o E, o G, afim. Você tem que ter o alfabeto inteiro. Você de falou isso para mim uma técnicas. vez, eu lembro que você falou isso para mim. Porque você, às vezes, acaba se tornando refém, e quando você se torna refém, é muito perigoso, porque você acaba perdendo o público. Então, assim, acho que é muito válido. E outra coisa que eu gosto muito de falar sobre as histórias é o poder do número 3, cara. Não sei se vocês já perceberam, mas o 3 ele tem um poder fantástico para você conectar as pessoas. Não, nunca parei para pensar nisso. Se você ir para um restaurante, você tem a entrada, prato principal e a sobremesa. Se você está no trânsito, o semáforo tem vermelho, verde e amarelo. Se você vai no cinema, geralmente o jargão é luz, câmera, ação. Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, geralmente, você tem o 3 para citar exemplos. Então, um belo dia, eu estava passeando pela orla lagunar da cidade de Maceió e aquela paisagem me chamou muita atenção. Não só pela beleza natural, mas pelo contraste e também pela forma como as pessoas, apesar de tantas dificuldades, sorriam. E nesse sorriso que as pessoas expressavam naquele momento, me chamou a atenção 3 pontos. E eu vou contar para vocês quais foram os 3 pontos. O primeiro deles era o sorriso das crianças indo para a escola. Porque nada melhor do que você ver uma criança sorrindo e feliz indo buscar conhecimento. O segundo sorriso que eu encontrei naquele dia foi o sorriso das mulheres que trabalhavam de sol a sol, todos os dias, para sustentar suas famílias, ganhar seu pão de cada dia. E, mesmo diante de tantas dificuldades, não se ouvia reclamação, e sim sorrisos de esperança. E o terceiro sorriso que eu vi naquele dia foi de um garoto que tinha uma pequena casa que reunia alguns jovens para poderem fazer eles acreditarem nos seus sonhos. Aquele sorriso era o sorriso de inspiração. Eu não ensaiei, eu só lembrei das histórias que eu vivi com o Carlos aqui e consegui conectar o número 3 com 3 sorrisos importantes que eu vi no Vejão naquele Lindo dia. demais. Show de bola, velho. Que dica de ouro, viu? Como diz a internet, dica de milhões. Então, assim, acho que Eu tenho 3 filhos. um bom contador de histórias, ele precisa ter... Eu tenho 3 filhos. Ele precisa ter lógico, que o falar, ele é importantíssimo. A matéria-prima é essencial, mas o ouvir e o observar. O ouvir e o observar. Então, se você escuta com atenção e você tem uma escuta ativa, não uma escuta passiva, uma escuta ativa que você transforme a sua observação em imagens, que você possa conectar isso. Cara, isso daí pode ser que inspire outras pessoas. Você nunca pensa se essa história está tocando no seu coração. Você multiplica essa história pela quantidade de pessoas que você tem contato tocar todos na os imaginação, né, das pessoas. dias. Isso. Agora E observar. Mas assim, observar com paciência. Não é tipo, eita, poxa, eu estava passando aquele dia e, olha, fiquei indignado com a quantidade de casca de sururu que tinha no Vegel. Não é esse tipo de observação. É uma observação mais sensível. E aí, quando a gente fala em sensibilidade, eu tenho 1,90 m. Sensibilidade para um cara de 1,90 m? Sim, senhor, sensibilidade. Eu acho que a sensibilidade de você captar as emoções das pessoas, porque, de certa forma, eu imagino que o meu cérebro ele funciona como uma grande câmera, que o meu olhar ele funciona como uma grande câmera, captando imagens todos os dias, e ali eu vou tentando montar um filme. E eu posso usar o seu exemplo, o exemplo do Henrique, o exemplo do Marcos, o exemplo do... Mas é um treino, né? Assim, É um de olhar treino. também, né? Porque É um muitas treino. vezes a gente tem essa frenesi da Sim. pressa, Sim.
de querer meio que cumprir só uma agenda ali, já no mecânico e tal, e assim, esse desfrutar, né, do momento, eu acho que muitas vezes falta, né? Por isso que eu falo sempre que a boa história, todo mundo tem. A boa história não é a história só que está no livro O Corcunda de Notre Dame, ou então Os Miseráveis, ou então O Ensaio sobre a Cegueira, ou então Crime e Castigo, enfim. Não são só essas histórias clássicas que são incríveis, que são transformadoras, que foram escritas por célebres da literatura, mas é a minha história também. É a sua história, é a sua história. E assim, como as nossas histórias muitas vezes conecta a histórias similares e parecidas, né? Tipo, eu me recordo aqui o Tiago falando isso de um livro, Os Pés como o da Costa, esse livro. Eu estava passando uma fase emocionalmente muito difícil, né? Ali, assim, de muito desgaste emocional, de muito cansaço da vida e tudo. Eu na minha adolescência, juventude ali. E eu lendo esse livro, rapaz, esse livro mexia com as minhas entranhas, assim, Aí eu lembro que o livro retrata que a Coragem tinha dois amigos, o Medo, não, sei lá, a menina lá que era um símbolo, tinha a Coragem e o Medo do lado andando, e fazia meio que um circuito sobre a vida de vários temas, né, que aí usava a natureza, usava vários desafios e coisas ali no percurso. Mas como aquele livro colaborou assim para a minha reconstrução emocional, assim, foi tão impactante. E o livro realmente é como se fosse uma fábula, assim, né, e ele vai ali lidando, e você fica viciado. Tipo, eu li o livro acho que em um dia e meio, assim, de tão desesperado emocionalmente que eu estava naquele momento. E como o livro me ajudou a trilhar o meu próprio caminho, né, emocional naquele momento. Parecia que o livro estava falando sobre mim, e a montanha era aquele problema que eu estava passando, e a coragem dialogando com o medo, meio que era uma narrativa. Eu tenho que salvar esse livro, é um livro que eu quero que meus filhos leiam, assim, e até presentear vocês também, que é um livraço, assim. Poxa, incrível, Os Pés como o da Costa. Esse filme que o Henrique assistiu, Terra dos Sonhos, que eu assisti também, ele fala muito sobre a gente não desprezar o que o mundo julga como perguntas absurdas. O que acontece com o lixo quando ele sai da nossa residência? O que acontece com as folhas das árvores quando cai no final, né, da próxima estação? O que acontece quando o dia, né, quando a gente dorme? O que acontece no mundo dos sonhos? Então, essas perguntas que principalmente as crianças fazem, né? Eu tenho um sobrinho de 6, 5 anos, o João Miguel, e ele faz perguntas extremamente reflexivas. Extremamente reflexivas. Então, tio, se a pizza cair do motoqueiro do Uber, ele volta para pegar a pizza ou ele volta para a pizzaria para tentar justificar, e dessa forma, para tentar justificar o dono da pizzaria, né? Então você vai refletindo, o que aconteceria se isso, né, qual seria o caminho? É como se fosse um pop, né? Filosofia. Se isso acontecer, o que eu faço? Se isso acontecer, o que eu faço? Então, você pode. O legal das histórias é que você pode escolher o destino das personagens e você pode inserir elementos de fantasia ou não de fantasia, mas é brincar e é se divertir. O principal de tudo é se divertir. E aí você diz, mas até no mundo corporativo você pode se divertir? Claro que você pode se divertir. Claro que você pode se divertir. Então, você não lembra daquela história do senhor João, que tinha uma pequena indústria de açúcar, e ele fazia um tempo que ele estava com um problema super, super complexo para resolver, e já tentou de várias formas resolver esse problema com todos os seus colaboradores e ninguém nunca conseguiu. Porque todas as vezes que ele tentava resolver o problema, ele esbarrava numa coisa chamada tecnologia. Então, o seu Antônio, todos os dias, ele chegava em casa
E sua principal forma de adquirir conhecimento era através de um livro antigo que ele tinha sobre as formas que a sua indústria funcionava. E ele não buscava conhecimento porque ele não tinha muita paciência. E ele achava que já tinha se esgotado a fonte de conhecimento e que, uma hora ou outra, a sua pequena indústria iria parar. Até que um dia, um rapaz que passara por ali teve um problema mecânico no seu carro. Ora, um problema mecânico no seu carro. E ele sabia como consertar, só que ele não tinha as ferramentas certas. E ele avistou ao longe uma casa, que era exatamente a casa do seu Antônio, e pediu abrigo naquele momento. E aí o seu Antônio veio e disse, além das ferramentas, você também vai poder jantar com a gente. E a partir daquela conexão, ele pôde conhecer o Henrique, que resolveu o problema dele pelo simples fato de ele ter dado a possibilidade de ser vulnerável, porque ele poderia ter visto o problema ali e não ter despertado o interesse. Então, são histórias que você vai narrando e que a gente deixa de escutar, porque às vezes a gente não tem muita paciência de escutar boas histórias, né? Uhum. A gente às vezes é muito imediatista. Ontem eu gosto muito de homilia. Não esquece não, isso não, mas eu tenho uma história ótima para contar. Acabei de receber uma mensagem aqui de que chegou a pizza. Ah, uma essa história é boa. perfeita. Viu? E eu gosto muito Mamma mia! E eu gosto muito de escutar a homilia. Ah, Na missa, a parte da homilia é a interpretação das leituras do evangelho do dia. E aí, geralmente, o orador, um padre ou um diácono, faz ali a parte da homilia. E ontem eu assisti uma homilia que falava sobre a paciência. E eu lembrei de um livro chamado O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que fala sobre as virtudes que a humanidade tem, que às vezes a gente pode desenvolvê-las, a gente tem essas virtudes e não consegue desenvolvê-las. Então, uma delas é a paciência ou temperança. E ele falava, né, que tipo, quando ele ia celebrar uma missa numa comunidade distante, ele passava por uma plantação de abacaxi. E essa plantação de abacaxi, ele começou a conversar com os agricultores para saber quanto tempo durava e ele descobriu que o abacaxi dura 18 meses. 18 Caramba. meses, um ciclo. E ele disse, nunca mais eu reclamo do preço do abacaxi, porque ele construiu um valor em cima em cima daquela da história, né? da história, Entender de o entender. negócio. Então, acho que, como eu falei, observação, escuta ativa e de você poder fazer essa conexão do que é uma coisa meio trivial, meio simples, com uma coisa que você pode relacionar, às vezes, com uma técnica, às vezes, com uma venda que você quer fazer, às vezes, com uma sugestão, com uma solução que você queira fazer. É interessante que depois que eu comecei a entender sobre a técnica da história, aí eu dei uma mentoria para uma colaboradora que foi palestrar aqui na Connect. E aí ajudei ela a construir a história. E ela fez uma pergunta que eu acredito que isso, para muita gente, pode ser esclarecedor. Por onde eu começo a contar a minha história como palestrante, como palestra? E aí, na cabeça da pessoa que não tem a técnica ou que não tem experiência, pensa logo no PowerPoint. Então, vou fazer o PowerPoint para contar a minha história. E aí eu pedi para ela regredir sobre isso. Sim. Não. Vamos primeiro criar o teu roteiro, criar a história. A história já existe, né? Sim. Vamos formatar ela tecnicamente. Dividi-la. E depois a gente vai contextualizar com o PowerPoint. E aí eu faço isso hoje nas minhas palestras, muito melhor de fazer isso, mas lá no começo eu comecei fazendo primeiro o PowerPoint e depois fazendo a história. Eu acho que é um erro que muita gente comete. Não sei se você concorda também com isso. Sim, Mas eu acho que tentar contextualizar em imagem e não tecnicamente em roteiro primeiro, para mim, por exemplo, Mas eu acho não assim deu que a muito certo. melhor arte, né, do storytelling é você impactar só com a história. E Sim. aí o PowerPoint vira ali só a referência. Cara, mas é muito... O modelo, assim,
pro público, mas assim, você consegue cativar o público só com a oratória. Claro. Né? Mas eu acho que o complemento fica fantástico. Eu assisti a palestra do Vinícius, o psicólogo lá em Penedo. Vinícius Barbosa, né? Muito massa, porque ele tipo assim, foi falar sobre ansiedade. Tinha um cérebro atrás dele. E eu só observando. E ele fala sobre, não sei o que lá, tal, um mal que comete a pessoa, tal. Quando ele apertou, apareceu o nome. Ansiedade. A ansiedade. Meu irmão, velho, isso timing. cria uma conexão fantástica pô, com o assunto. E você tem que conhecer o roteiro da sua palestra, inclusive no seu PowerPoint, para você saber exatamente que horas você vai passar o seu slide. Você fez isso lá no Pará também, eu gostei. No sua palestra, você isso. passou ela no momento certinho, do meio da sua história. Eu também gostei muito. Tem na palestra O Legado de uma Mochila, eu incluí a minha mãe. Minha mãe é super tímida. Minha mãe o Carlos Jorge conhece minha mãe. Não sei se você conhece. Não, faz só de vista. café. Você nunca me convidou para ir em Penedo, não. Minha mãe, ela é super tímida. E eu disse, mãe, eu preciso colocar a senhora na minha palestra. E ela, não, meu filho, o pessoal vai rir de mim. Olha a imagem que minha mãe tem sobre si mesmo. O pessoal vai rir de mim. Eu disse, ninguém vai rir da senhora. Ela, não, de toda forma, deixa eu me preparar. Ela achando que... Aí eu disse, então faz o seguinte, envia para mim um áudio com essa frase. Tiago, tá tarde. Está na hora de dormir. E aí eu vou contando no Legado de uma Mochila alguns aspectos meus quando eu era criança, falando sobre o amor que eu tinha por estudar. Quer dizer, que eu tinha não, né? Que eu tenho. Por estudar, por aprender. E todas as noites ela falava essa mesma frase, porque lá em casa não tinha energia elétrica. Sim. Então era no candeeiro. Então a gente tinha que economizar. E aí ela pagava, era para poder apagar o último candeeiro, ela dizia isso: menino, apaga essa luz, está na hora de dormir. E eu peguei o áudio que ela mandou para mim pelo WhatsApp, coloquei uma vela, um chumaço lá aceso, e ele se apaga exatamente na hora que ela termina a frase. E todo mundo fica, será que a mãe dele vai entrar agora aqui? Então fica aquele ar de tipo... Cara, minha mãe também falava isso para mim. Minha mãe... Às vezes falava de uma forma diferente. De uma forma diferente, mas insistia. Então, uma dica que eu sempre falo é que você extraia o máximo de recursos também audiovisuais, principalmente auditivos. Eu acho que auditivo cria uma sinestesia. Eu acho o vídeo muito massa em palestra. Vídeos também são muito legais. É uma opinião minha. Toda palestra que eu assisto muitas palestras, inclusive. Eu assisto muito mais do que eu palestro. E eu gosto muito de palestras que tem vídeos contextualizando. Até porque, às vezes, a história contada, por mais interessante que ela esteja, ela vai se tornando um pouco mais cansativa. Tá? Quando aparece um vídeo, ele dá meio que uma sei lá, traz um time diferente, eu acho. Eu fiz um curso da Manaquei, que é um curso de mentoria, né, de formação. E como ele usa o cinema, né, o visual... Ele cria toda uma contextualização e ali aprofunda a técnica e tal. Bem que esqueci o nome do japonesinho, ele é oriental, então assim, tem toda uma dinâmica, né, de poesia, de sabedoria. Sabe uma das coisas... E ele pega no final, assim, sempre de cada tópico, ele joga o cinema como é modelo prático, né, de comunicação... comunicação verbal, corporal, é muito impactante. E é importante que você, dentro da história, você sempre também entregue um exemplo para o seu público. Porque ele vai querer perguntar dentro da sua narrativa quem fez. Quem você pode citar como exemplo? É como uma criança, né? Me cite um exemplo. O que você faria diferente? Se é que você faria diferente. Uma das coisas que eu mais utilizei para poder conhecer palavras e seus significados, além de ler livros, todos os dias eu coloco 10 palavras com significados totalmente, tipo assim, que eu não conheço. E eu vou lendo todos os dias 10. Todos os dias. Outrora eu farei isso. Outrora eu farei isso. Então, assim... Isso é uma coisa muito simples de fazer, mas que você vai começando a colocar dentro das suas narrativas, das suas histórias, e vai trazendo uma riqueza muito peculiar dentro daquilo que você está falando. Mas você deve ter passado por alguma situação inusitada. Sim.
Muitas. Conta aí pra gente aí alguma... Acho que a situação mais inusitada de palestra que eu já tive foi de o slide ter apagado no IFAL Coruripe. Então, assim, mas ele não apagou só o slide, faltou energia. Então, quando falta energia, você fica... Tipo assim, você começa a suar. Já aconteceu isso aqui no podcast, inclusive. Você começa a suar, você começa a ficar imaginando o que eu faço agora. Se você for realmente... Se você estiver preso realmente ao slide, sua palestra acabou ali. Acabou ali. Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes. Você sempre ter um plano B ali pronto. Você ter a sua palestra... O software que você tem que gravar, na verdade, da sua palestra é o seu cérebro. Então, acho que esse é um ponto importante. Outro perrengue, esse é muito mais comum, às vezes, acontece, e também é um termômetro para você ver se sua oratória, sua contextualização, aquilo que você quer entregar para o seu público está indo bem, é você sentir o seu público perdendo o interesse. Então, assim, às vezes uma conversa até simples aqui na sua frente. Então, o que eu vou fazer? Sempre tem uma dinâmica pronta. O livro mágico, né, do Donaldo aí pode ser uma das ferramentas interessantes. Ou simplesmente você apertar o botão, tipo, é hora de fazer algo diferente. Pedir para levantar. Algumas pessoas pedem para... Tá aqui comigo? Tá aqui. O Vinícius fazia isso, né? Quem tá aqui comigo? Quem tá aqui comigo? Conta nos meus dedos. Quantos dedos? Uma coisa tipo parecendo muito bem isso, sabe? Quantos dedos tem aqui? Mas eu vou falar para vocês. O maior perrengue que eu já tive, de verdade, foi eu ter boca seca numa palestra. Tipo assim, fiquei muito nervoso e não foi uma palestra tipo que eu não sabia fazer. Foi simplesmente porque o público era um público muito diferente do que eu já tinha trabalhado, que foi em comunidade indígena. Então, eu acho assim, que o tipo do público é muito pior do que a quantidade do público. E parece que você não está pertencendo nem às pessoas, Sim, nem ao local. sim. Parece que você fica meio que se sentindo meio que rejeitado, assim. E a primeira vez que eu fui falar para criança também, eu fiquei muito nervoso. Putz, assim, nem me fala. para criancinha, porque você tem a nítida impressão de que as crianças não estão nem aí para você. E, de fato, não estão. Realmente. Mas, quando você faz um estudo prévio, por exemplo, o que eu fazia antes? Isso para fazer uma contextualização de narrativa. Eu chegava e eu dizia, qual é a cidade que eu vou? Vou para... Chegou a pizza aí. Pode Teotônio comer Vilela, já. Pode trazer pra gente aqui em também, se Alagoas. puder, por favor. Chegava em Teotônio Vilela, eu não sabia absolutamente nada da cidade nem da escola que eu tinha ido visitar. Então, eu chegava sem nenhum tipo de argumento, assim, para poder dizer... Eu estava totalmente vulnerável para aquela simples pergunta. Mas você conhece a nossa cidade? Você já viu aqui? Você sabe a realidade? Então, sempre estude com antecedência qual a cidade que você vai. Eu costumei colocar fotos das cidades e fazer as intersecções das características que aquela cidade tem com a minha cidade, por exemplo. Entendi. Com o meu estado. Para a gente poder fazer uma narrativa bem complexa. Bem completa, na verdade. Não complexa, bem completa. Para que as Mas pessoas... será que isso não pode virar uma armadilha contra você, mesmo se você não estiver bem preparado, né? Obrigado. Não, sim, com certeza pode. Vamos comer, gente. Aqui. Com certeza pode, e às vezes vira. Mas eu acho que você também não pode aprofundar. Você também não pode aprofundar e falar sobre a geografia, sobre a história, porque você pode cometer um gafe Tem muito... essencial. Mas o que é interessante para você não errar? Se você chega com antecedência na cidade, o que você faz? Vai numa praça, lê algumas placas, faz algumas pesquisas. Tenta se ambientar para a realidade. O pessoal da comédia vai muito isso, né? O pessoal da área da comédia... Eu fui para uma peça de teatro de comédia muito tempo atrás. Na época, a prefeita de Maceió era a Cátia Borne, e ela tinha prometido limpar o Salgadinho. Uhum. Então, isso era, assim, ela não conseguiu executar, né? Então, se tornou um pouco cômico por ela não ter executado e por ela ter tomado banho, na verdade, no Salgadinho. Então, gerou essa conversa e tal.
E o cara que veio lá de São Paulo, ele falou isso no meio da peça. E isso se tornou muito engraçado na visão do que ele trouxe, entendeu? Então o cara pode utilizar isso como uma ferramenta, realmente, né? Pessoal, estamos aqui no nosso Potência Cast. Chegando no final já. Oferecimento da Conect Automação, a maior das maiores empresas de automação do Brasil industrial. Está hoje no Norte e Nordeste, em Alagoas e no Pará, lá no Calypso. Mas também hoje a gente está aqui com a presença ativa e altiva, que ele é muito alto também, né? Do mochileiro. Olha aí, uma palavra bonita de se falar. Altivez. Altivez. Porque ele é alto, ativa e altiva, né? Mochileiro pela educação, dando uma aula de storytelling aqui para nós. Storytelling. Eu copiei o Wesley Barbosa falando, eu adoro ele falando storytelling. Meu storytelling, né? E aqui estamos indo para os instantes finais, mas você viu, no início ao fim, como construir uma narrativa, como construir, né, dicas valiosas, 3 passos, como você conectar e se ambientar com o público antes daquela comunicação, pesquisar, se aprofundar, ter uma experiência real e como isso impacta na sua comunicação, seja na questão corporativa, seja nas historinhas de casa, porque muitas vezes é bom a gente contar boas histórias para os nossos filhos, e como uma comunicação faz a diferença para vender, né, para, sei lá, para animar, para motivar, né? Então a gente está tendo essa aula aqui com o Thiago Mochileiro, que ainda estamos para os instantes finais, mas vamos continuar nesses instantes finais com essa aula aqui, mas no final também deixa aqui rede social, que está muito bom tema e eu adoro esse tema. Mas uma coisa eu achei muito interessante, o que ele falou lá no começo, e a gente acabou não enfatizando, mas executar, ou seja, fazer... Sim. É quem traz a segurança. Ou seja, você que tem medo de falar em público, o único jeito que eu conheço é falando. É falando. E treinando, né? Então, tremendo também, porque você fala em público, você está tremendo pra caramba. Então, eu geralmente... A gente tá falando aqui para quantas mil pessoas? Eu falava muito, eu fazia as primeiras palestras no espelho, cara. Tipo... Eu preciso falar, eu preciso ter o time, eu preciso saber exatamente. Agora tem que ter cuidado para também não ficar algo muito mecânico, sabe? Para que as pessoas, quando assistem a sua palestra, dizem, pô, eu assisti a palestra dele, ele vai falar exatamente isso agora. Então eu sempre tenho um cuidado, e é sempre bom você ter o cuidado para sempre mudar alguns elementos da sua palestra. Fazer ela mudar a ordem do roteiro, sabe, colocar alguns elementos novos, algum vídeo que você encontre que seja legal, ou produzir algum vídeo. Você tem hoje N recursos aí disponíveis, gratuitos ou pagos, para você poder incrementar, inclusive, sua palestra e fazer o seu roteiro. Você pode baixar áudio, tem um Jamendo, tem Free Music, que você pode inserir, baixar trilhas sonoras. Você tem... alguns sites para você baixar mockups, para você poder inserir também elementos novos na sua palestra. Você tem o próprio editor, o Tracto, que você pode criar templates incríveis onde você pode fazer essa inserção. Você tem editores de vídeo, como o CapCut, que você pode fazer os vídeos nos formatos que você deseja, poder fazer essa inserção. E quanto mais genuíno for, quanto mais verdadeiro for, eu acho que vai se conectar melhor com o seu público. Porque, às vezes, você chega com um vídeo muito bem elaborado, muito bem construído, mas você cai naquela pegadinha do palestrante que pergunta, lá numa comunidade distante do norte do país, quem tem iPhone. Isso acontece, às vezes. Então, você está destoando de uma realidade total, assim, tipo... Não que as pessoas não tenham condições de comprar um iPhone, lógico, não é esse o caso que a gente está falando aqui. Mas essa consulta prévia, esse briefing prévio, de você saber, olha, por que eu estou, se você for palestrando, por que eu estou sendo contratado para falar para esse público? O que ele espera de mim? Qual é a entrega? Entender qual é o público e o que ele espera da gente. O que ele espera da gente, porque... eu fiz um curso de escrita criativa. E eu fiquei quietinho lá, e tinham vários escritores, bibliotecários e tal, e eu estava quietinho, porque eu não estava no meu ambiente, né? E eu disse, professora, eu tenho um medo. Quando eu começo a escrever, eu travo, eu paraliso. E ela disse, 2 coisas podem ser aí. A primeira delas, ansiedade. E a segunda, egoísmo. Aí eu disse, oxe,
egoísmo? Aí ela falou, egoísmo, sim, senhor. Eu disse, mas por que egoísmo? Ela disse, porque o texto não é seu. O texto é do seu público. Então, a partir do momento que você priva o seu público de conhecer sua obra, você está sendo egoísta. Então, acho que quando a gente não tem medo de expor nossas ideias, e, lógico, de forma construtiva, colocar isso numa narrativa interessante, que pode auxiliar e ajudar outras pessoas, você parte para um novo, como diria o jogador, um novo patamar, né? Então, acho que você faz essa integração. E é sempre bom estar lendo sobre storytelling, sobre como contar histórias. Indico, além do Johnny, tem o Fernando Palacios, que tem um livro fantástico também sobre storytelling. Você tem o Adilson Xavier, que também tem um livro fantástico sobre storytelling. Você tem outros exemplares que falam sobre storytelling. Você tem o próprio livro do TED. Então, assim, tá de bobeira, tem 18 minutos livres, coloca um TED lá para você... Massa. Além de ver a estrutura da própria narrativa, da própria palestra, você também saber como utilizar melhor o tempo, que às vezes é muito limitado. Então, sendo 18 minutos para você contar uma história que merece ser compartilhada. Então, como que isso pode afetar aí o seu discurso no dia a dia? Porque a atenção é um dos recursos mais disputados hoje. Verdade. Pois é. Nós estamos chegando agora ao fim dessa aula. Finish. Chegando ao fim, todo mundo. A Maíra tá da boca cheia, a Maíra comendo, né? Chega, inclusive, para que você aprenda esse último exemplo aí do Thiago Mochileiro, não ser egoísta, como o Carlos Jorge foi e comeu a última fatia da pizza. E não deixou aqui pro mochileiro, mas tem mais pizza ali no outro. Fiquei triste, hein? O mochileiro falando e olhando pra pizza assim, Depois pode resgatar a imagem. Ele tá aqui olhando pra pizza e o Carlos Jorge puxando a pizza. Um dia eu fui convidado para falar. Um dia eu fui convidado para falar sobre emoção. Acabei sendo trollado por um amigo, um grande irmão. Cabeção. Que me deixou assim como que me deixou de cabeça frita, comeu toda a pizza e me deixou na mão. Fechou com chave de ouro. Outro virando, ficando bom storytelling. Olha só o tema aí, viu, Marcos? Acabamos a aula de faça sua apresentação usando bem o storytelling. É isso. Esse é o meu, seu, nosso. Queria agradecer pelo convite. Segue as redes sociais do Mochileiro pela Educação, @Thiago Silva Mochileiro. @Thiago Silva Mochileiro. Sabe por onde a gente vai passar nas próximas edições das jornadas. E queria agradecer a você, a Erickson Henrique e ao Carlos Jorge, que são meus grandes amigos, meus irmãos aí. Meu amigo Thiago Mochileiro, por Inclusive, enquanto... hoje eu tô usando um perfume... Gostou? Esse é top, hein? Foi depois não sei que o nem Wesley... dizer o nome, como é o nome. Não foi comercial, Puro não. voodoo, com aquele... Depois que o Wesley passou por aqui, mudou tudo mudou. Ó, deixa eu dizer um negócio. Puro voodoo. Nós estamos aqui com o Thiago Mochileiro por enquanto, mas em breve conhecido apenas como pai da Jasmine, tá? É isso aí. Muito em breve. Emocionante, mano. Você vai virar apenas o pai da Jasmine. Chega na escola, quem é você? Ninguém. Ele vai ver o impossível tornar possível agora, depois do nascimento dessa menina. Isso é lindo. Você perdeu o nome, o seu nome é a coisa mais linda do mundo. Vou dizer um negócio pra você. Quando eu chego na escola da minha filha pra buscar ela, e aí eu depois de tanto esforço em construir um nome, empresa, em esforço aqui lá, tal, para poder ser reconhecido pelo seu nome, a maior satisfação é quando eu sou reconhecido na escola como chegou o pai da Alice! Alguma criança grita assim. E tem um nome bem sugestivo, né? Alice no País das Maravilhas. Pois é. É isso. A resolvedora de problemas. Para você que ficou com a gente até agora nessa aula, viu? Muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais, @Erickson Henrique, @Empreendedoriando, meu perfil de empreendedorismo, @Carlos Jorge, eu amo Maceió, @PotênciaCast, @Thiago Silva Mochileiro. Somos todos nós aí nas redes sociais. Para você que ficou até agora com a gente, muito obrigado. Leia, faça sua apresentação, use bem o storytelling e fique com Deus. Tamo junto. Valeu.